Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Então vamos estar iniciando a aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as regiões geoeconômicas. Para a gente começar a falar um pouco sobre as regiões geoeconômicas, então vamos ter que dividir o globo terrestre em dois. A parte norte e a parte sul. A parte norte sendo a mais desenvolvida e a parte sul sendo a menos desenvolvida ou subdesenvolvida. Bom, para isso, vou ter que voltar um pouquinho, até um assunto que eu estou abordando com a galera do nono ano. A gente tem que falar um pouquinho sobre a ex-União Soviética e o seu modelo comunista, o socialismo. Então, o mundo, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a dividir-se, figurar em três partes. Primeiro mundo, desenvolvido. Segundo mundo, o comunista. E terceiro mundo, os subdesenvolvidos, capitalistas. Então, esse segundo mundo, ele deixou de existir, né? E passamos a ter dois modelos. O primeiro, que é o capitalista, e o terceiro, que é o modelo subdesenvolvido, né? Então, esse segundo modelo, o modelo comunista, ele deixou de existir. Então, para falar um pouquinho sobre esse modelo, o comunista, que deixou de existir, então passamos a ter dois modelos de volta. Porém, o primeiro mundo, né? Sendo os países desenvolvidos capitalistas e países do terceiro mundo, né? Muitos já ouviram falar isso em TV, em reportagens, né? Os países do terceiro mundo, né? Que são os subdesenvolvidos, ou seja, os países pobres, os países que tiveram seu desenvolvimento tardio, né? Então, para a gente começar a falar um pouco sobre desenvolvimento, então vamos lá. O primeiro mundo, o modelo desenvolvido capitalista, ele teve, né, o seu início na industrialização já no século XVIII, né? E esses outros países subdesenvolvidos tiveram uma industrialização tardia, então demoraram para isso. Por que demoraram para isso? Porque até então eles eram países que não eram independentes, ou seja, eles eram colônias ou dependiam muito desses países, né, desenvolvidos. Então, houve que esses países, então, subdesenvolvidos, demoraram para ter uma industrialização melhor, para ter um melhor desenvolvimento por conta disso. Eles dependiam muito dos países desenvolvidos. Então, esse desenvolvimento, ele começou, então, né, como eu falei, no século XVIII. E logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética passaram a se figurar ali como o primeiro e segundo mundo, modelo capitalista, modelo socialista. Porém, né, isso em 1991, com o fim da União Soviética, esses países comunistas deixaram de existir. Então, como eu havia falado, o modelo do segundo mundo deixou de existir. Então, com isso, né, voltamos então à teoria do primeiro e terceiro mundo. A partir daí, esses países do terceiro mundo, então, se tornaram independentes, porém ainda com uma grande dependência dos países desenvolvidos. Então, na prática, eles acabavam que ainda tendo uma dependência desses países. Porém, esses países subdesenvolvidos começaram a se desenvolver e alguns deles começaram a ter um desenvolvimento um pouco melhor com relação aos outros. Então aí vou separar alguns países, né, da América Latina, México, Brasil e Argentina, né, na Ásia, podemos pegar a Índia e na África, a África do Sul. Então esses países começaram a ter um melhor desenvolvimento se comparando com os países subdesenvolvidos, tá? Não ainda com os desenvolvidos, ainda estamos longe disso. Porém, para que atingimos uma diferença, houve um novo termo
que passou a ser usado no mundo, que são os países emergentes, ou seja, os países que estão emergindo, né, saindo ali daquela condição subdesenvolvido. Então, esses países como o Brasil, por exemplo, vamos pegar o Brasil para a gente estudar o caso, o que fez com que ele se tornou um país emergente, está se tornando, né, um país emergente, e um país que, né, veio crescendo nos últimos anos. Então, esse país, no caso também o Brasil, eles começaram a ter que se adequar a algumas políticas. Quais políticas? Por exemplo, erradicar fome, miséria. Não que tipo, erradicamos a fome e a miséria. Não atingimos esse ponto. Mas com o passar do tempo começamos a diminuir muito isso, né? Índice de analfabetismo, melhorias nas indústrias. Então tudo isso foi acarretando para uma melhoria nesse aspecto, tá? Então, esses países começaram a ter um melhor desenvolvimento, se comparando com outros países subdesenvolvidos. Então, esses países desenvolvidos, eles se encontram basicamente no norte do globo terrestre. A gente pode pegar ali a Europa, né, se localiza acima da linha do Equador, e também na América, os Estados Unidos. Então, abaixo da linha do Equador é considerado o sul, então, os países mais subdesenvolvidos. Então, de fato, sim, temos também um parênteses aqui, né, para a gente estar falando. Mas a Austrália, ela não se localiza no sul do globo? Sim, se localiza no sul do globo. E ela não é um país desenvolvido? Sim, ela é um país desenvolvido. Então, se a gente pegar o globo terrestre, acho que tem até na apostila de vocês, tem um desenho do globo terrestre, onde faz a divisão e faz uma voltinha na Austrália, né? Por ser um país desenvolvido, enfim. Mas tem somente essa mudança aí. Mas então, como avaliar essas desigualdades? Como vamos avaliar essas desigualdades desses países, né? Para a gente caracterizar os países do norte e os países do sul. Primeiro dele, o PIB, que é o Produto Interno Bruto que o país produz. E depois a renda per capita, que é a renda de cada cidadão, né? O que ele vai produzir no seu país. E a distribuição social da renda. Como é distribuída essa renda? Se esse país ele é muito desigual ou não, né? Bom, o Brasil é um país muito desigual, tá? Porém, outros indicadores como taxa de mortalidade, taxa de natalidade e expectativa de vida. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Vou colocar as atividades aí na descrição, tá? Então, até a próxima aula, galera. Até mais. Valeu!